Então tá. A nossa aula de hoje vai ser uma aula curtinha sobre números decimais. Porque afinal, vocês viram ontem, então, foi o assunto principal de ontem, frações. E frações é uma linguagem, né, a maneira que a gente usa para representar essas partes que não são inteiras de um número. Tu tem meia pizza, tu tem 1/3 de xícara de café, ou tu tem, sei lá, R$99,50. Enfim, é o que a gente usa frações com uma linguagem mais natural para representar essas partes que não são inteiras. Mas trabalhar com frações tem duas principais dificuldades. A primeira delas, como vocês devem ter visto na aula passada, é que somar e subtrair fração é um saco. Certo? Quando a gente soma e faz soma e subtração de frações, a gente tem que cuidar, porque em geral as frações vão ter denominadores diferentes, certo? E daí a gente tem que passar todas as frações para o mesmo denominador, que envolve fazer, por exemplo, um MMC, para só depois a gente poder somar e subtrair. Então é muito mais fácil quando tu pega dois números inteiros, tu somar eles, e quando tu pega duas frações. Ligado a esse mesmo problema, uma outra dificuldade que a gente tem também quando a gente trabalha com frações é comparar elas em termos de tamanho. O que eu quero dizer com isso? Comparar. Se eu consigo escrever bonito. Por comparar, eu quero saber, digamos, a gente tem duas frações, eu pergunto, deixa eu escrever assim, qual é maior? Certo? Por exemplo, se eu dou para vocês as frações 5/7 e 8/11. Poxa, pensa uma pizza dividida em 7, pega 5 fatias, depois pensa na mesma pizza dividida em 11, pega 8 fatias. De qual dos jeitos tu come mais? Não fica muito claro, né? É difícil a gente ter essa noção, olhando simplesmente para as frações, conseguir comparar elas. E de novo, o problema, assim como no caso de somar e subtrair, é porque a gente está olhando frações que têm denominadores diferentes, então não é muito óbvio fazer essa comparação. Uma das grandes vantagens do nosso sistema numérico, que o mundo inteiro usa, o sistema indo-arábico, em comparação, por exemplo, com números romanos ou outros sistemas de numeração, é quando a gente olha dois números, tipo 428 ou 437, é muito fácil ver qual é maior, certo? A gente simplesmente compara os dígitos em ordem. Tem uma mensagem no chat? Tá. Por quê? Ora, os dois são 400 e alguma coisa, mas aqui a gente tem 420 alguma coisa, e o outro são 430 alguma coisa. Sem problema, Daniel, acontece. Então é muito fácil comparar, porque a gente simplesmente compara dígito por dígito, né? O 4 é igual, então esses números são 400 e alguma coisa, mas um aqui é 20, o outro é 30. Logo, 13 é maior que 2, então 437 é maior que 428. Certo? Então a nossa ideia de trabalhar com números decimais é justamente achar uma representação que nos permita representar então esses números que têm partes não inteiras, mas usando uma lógica semelhante a essa dos números que a gente está acostumado, que nos permita fazer essas contas mais fáceis, tipo somar e subtrair, e conseguir de cara olhar para um número e para o outro e saber qual é maior, por exemplo, certo? Concordam que são vantagens desse tipo de representação. Então é isso aí. Os números decimais são simplesmente outra maneira de representar números não inteiros, e bom, números inteiros também são números decimais, certo? Mas uma maneira diferente de representar números, que nos permite representar também frações, mas com as vantagens da manipulação dos números inteiros que a gente está acostumado. Então qual é a ideia? Se a gente pega um número inteiro, assim, por exemplo, 428, o que significa essa representação 4, depois 2, depois 8? Ora, vocês sabem, isso aqui significa que a gente tem 4 centenas, ou seja, a gente tem 400, mais 2 unidades, ou seja, 20, desculpa, mais 2 dezenas, ou seja, 20, mais 8 unidades, certo? E daí, então, a gente quer aproveitar dessa lógica de como escrever os números para também representar números que não são inteiros. E daí a gente usa esses famosos números com vírgula que vocês já conhecem, certo? Então, vamos dar uma relembrada como é que funcionam números com vírgula? Por exemplo, se a gente tem um número 23,5, o que isso quer dizer? Ora, 20, né, que esse 2 aqui está representando 2 dezenas, ou seja, o número 20.
mais o número 3, que representa 3 unidades. Então, mais o 3. E daí, então, a gente tem milhares, centenas, dezenas, unidades. Tá, a nossa parte inteira. A gente coloca uma vírgula. E a partir de então, a gente começa a representar partes de um inteiro. E seguindo essa mesma lógica de base 10, que a gente usa no nosso sistema de numeração, né? Centenas, dezenas, tudo é base 10, a gente também representa os números que estão depois da vírgula como sendo base 10 também. Então, 23,5 significa que a gente está fazendo o número 20 mais 3 mais 5 décimos, certo? O número que está aqui depois da vírgula, ele diz quantos décimos a gente está adicionando ao número. E isso a gente pode estender o quanto quiser para quantos números depois da vírgula a gente colocar. Por exemplo, 6,814 aqui, a gente tem o número 6, né? E daí, o que está depois da vírgula? Ora, a gente tem 8 aqui, então são 8 décimos, né? A gente tem 1 ali, então agora é mais 1 centésimo, e mais 4 ali, ou seja, mais 4 milésimos. Feito? Pro. Então, oi? Uma dúvida, no caso, todos os números depois da vírgula, a gente vai fazer, que nem tu disse, no caso, o décimo, o centésimo, dependendo se for 3 ou 4, sempre vai ser com um 0 a mais, no caso. Sempre vai ter um 0 a mais. Que nem os números que estão antes da vírgula, se a gente vai da direita para a esquerda, né? A gente está vendo unidade, depois dezena, depois centena, depois milhar e assim por diante. Agora, a partir da vírgula, a lógica é que a gente está representando partes de um inteiro. E essas partes, pensando em base 10, a gente diz quantos décimos, depois quantos centésimos, depois quantos milésimos, depois, sei lá, a gente poderia colocar um outro exemplinho aqui, se a gente tivesse, por exemplo, 0,305, certo? Quem seria esse 0,305? Ora, é 3 décimos, né? Mais 0 centésimos, ou seja, nem precisaria colocar essa soma aqui, mais 5 milésimos, certo? Então não importa até onde vai, a gente sempre enxerga dessa maneira. Cada número depois da vírgula vai representando uma parte de um inteiro, e essas partes a gente mede em quantos décimos, quantos centésimos, quantos milésimos, e assim por diante. Beleza? Então, Paula entendeu? E a pergunta então, se a gente pode representar esses números que não são inteiros, tanto como frações, quanto como esses números com vírgula, esses números decimais, como que a gente pode passar de uma representação para outra? Então aqui, por exemplo, se a gente tem um número com vírgula e a gente quer achar uma fração, é bem fácil. Porque olha só, que fração que esse 23,5 representa? Bom, por definição, certo? 23,5 é 20 mais 3 mais 5 décimos. Então a gente poderia simplesmente somar essas frações. Aqui a gente tem 20, mas a gente pode enxergar isso como sendo uma fração, 20 sobre 1, e aqui 3 sobre 1, certo? Só que essas frações são fáceis de somar, porque essas bases, esses denominadores, são todos múltiplos de 10. Então, se a gente quiser somar essas frações, a gente pode escrever elas todas com 10 no denominador, certo? Então, por exemplo, 20, a gente representa como 200 sobre 10, certo? O 3, ele é 30 sobre 10. E aqui a gente já tem 5 décimos. Então, 23,5 é a mesma coisa que 200 mais 30 mais 5, ou seja, 235 sobre 10. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Por exemplo, se a gente quiser descobrir qual fração equivale ao número 6,814, basta a gente somar, então, 6 com 8 décimos, com 1 centésimo, com 4 milésimos. Então está aqui essa soma escrita como uma soma de frações, e para somar a gente tem que colocar tudo com o mesmo denominador.
Então vamos colocar tudo sobre 1000. Ó, o 6 é a mesma coisa que 6.000 sobre 1000. Certo? O 8 sobre 10 é a mesma coisa que 800 sobre 1000. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 10 sobre 1000. Então agora a gente tem tudo isso como sendo frações com base em 1000, e a gente faz 6.000 mais 800 mais 10 mais 4. Ou seja, 6.814 sobre 1000. E percebe que tem um padrão aqui, né? Olha só. O número que aparece no numerador aqui, ele é exatamente o número que a gente tinha aqui, só que sem a vírgula. E o número de zeros do denominador é o número de casas depois da vírgula. Então aqui tem uma maneira muito simples de a gente enxergar um número decimal como uma fração. Vou tentar fazer direto aqui com esse 0,305. O que tu precisa fazer? Simplesmente olha o número, escreve o número inteiro aqui sem vírgula, nesse caso aqui seria 305, e tu divide pelo 1 com o número de zeros igual ao número de caras depois da vírgula que tu tem aqui. Se aqui eu tenho 0,305, eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula, então esse número aqui é 305 dividido por 1000. Porque justamente eu tenho aqui o cara com 3 zeros. Certo? Então é claro que quando vocês pegam uma fração dessas, vocês ainda podem simplificar. Por exemplo, 235 dá para simplificar essa fração aqui, 235 sobre 10, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5. Certo? Se vocês fizerem isso, spoilers, se vocês fizerem isso, vocês vão ter aqui 47 sobre 2. Né? Mas não deixa de ser uma representação em termos de fração válida, simplesmente pensar no número aqui, em que ignora a vírgula e divide pelo 1 com o número de zeros adequado. Né? Então 23,5, 235 sobre 10. 6.814, 6.814 sobre 1000. E daí, depois, se quiser simplificar, fica a gosto do freguês. Tranquilo essa ideia? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver se teve alguma coisa no chat aqui. Sim, a aula está sendo gravada. Fiquem tranquilos, eu vou botar todas as aulas no YouTube. Até agora tá tranquilo. Tô tranquilo. Então tá, então vamos lá. Então a gente viu que a gente escreve um número como um número decimal, né? E a gente pode achar a fração que ele corresponde. Mas agora como a gente faz o contrário? Como que a gente parte de uma fração e acha a representação dessa mesma quantidade em termos de números decimais? Bom, a gente faz o seguinte. Quando a gente tem uma fração aqui, a gente tem, por exemplo, 187 quartos, e está nos dizendo, é 137 dividido por 4, certo? Então a maneira de transformar uma fração em um número decimal é fazer uma divisão. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar e vamos fazer 137 dividido por 4. Vamos fazer essa conta. Então vamos lá. A gente olha aqui, 1 não dá para dividir por 4, então a gente olha para o 13. Dentro do 13, a gente cabe, o maior múltiplo de 4 que cabe no 13 é o 12, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, a gente subtrai aqui e nos sobra 1. A gente baixa o número do lado, a gente tem 17 para dividir por 4. Ora, dentro do 17 cabem 4 vezes o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. E daí a gente subtrai e nos sobra 1. Do que vocês já tiveram de aula de divisão, por enquanto, a conta que a gente fazia era assim, certo? Começa, e daí a gente chegou por enquanto, então, que o 137 dividido por 4 é 34, com o resto 1. Mas agora a gente justamente vai querer continuar essa divisão da seguinte maneira. A gente coloca uma vírgula, e a partir de agora a gente continua essa divisão simplesmente colocando um zero aqui do lado e continua na conta. Então, quanto que é 10 dividido por 4? Ora, do 10 cabem 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 é 8. E se a gente subtrai aqui, sobra 2. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui, porque faltou um pouquinho de espaço. Pronto. Então agora a gente vai continuar a conta ainda. Como sempre, a gente vai colocar um zero e fazer 20 dividido por 4 nos dá 5. Dividido aqui, então,
5 vezes 4 dá 20, e acabou nossa conta. Então, a lógica é simplesmente a mesma do algoritmo de divisão que vocês já conhecem, só que no momento que a gente chega num resto, em vez de dizer, acabou minha divisão, está aqui meu resultado, está aqui meu resto, eu vou continuar dividindo esse resto, da mesma maneira que a gente sabe. A gente simplesmente agora está considerando que a gente pode ter essas partes. Para isso, a gente simplesmente então, coloca essa vírgula e segue a divisão, cada vez colocando um zero, chegando num novo resto, colocando um zero e fazendo essa conta. Certo? Vocês podem ver, 34,25, né? Isso aqui é 34, mais 2 décimos, mais 5 centésimos. Certo? Se vocês fizerem essa conta, essa soma de frações, vocês vão achar exatamente 137 quartos. Porque é exatamente a mesma quantidade que representa. Essa ideia da divisão simplesmente nos permite justamente achar quantos décimos tem, quantos centésimos tem, e assim por diante. Certo? Acho que teve alguma perguntinha aqui no chat. Não teve nada. Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui. Você tem a fração 3/16. Eu quero achar a representação dela em termos de números decimais. O que eu faço? Eu vou pegar 3 e vou dividir por 16. Ora, mas 3 não dá para dividir por 16. Se a gente fizesse isso aqui, até ontem, a gente diria 3 sobre 16 é 0, com o resto 3. Bom, então agora a gente vai continuar a conta. Isso é 0. Beleza, mas vamos dividir o resto. Então a gente bota a vírgula, e daí bota um 0, e agora a gente começa a dividir. 30 dividido por 16 dá quanto? Cabe um só, né? Porque 1 vezes 16 é 16. A gente subtrai aqui e sobra 14. E a gente vai continuando. Bota um 0. 140 por 16. Agora a gente tem que ir tentando. Mas eu vou tentar explicar o raciocínio que eu faço. Eu sei que 10 vezes 16 é 160. Que não está tão longe do 140. Então se eu fizer 9 vezes 16, eu vou ter 144. Ainda está muito grande. Se eu fizer 8 vezes 16, agora eu vou ter um cara menor que o 140. Aqui eu vou botar um 8. E 8 vezes 16 é 80, mais 48 é 128. Se ficou muito complicado fazer de cabeça, não tem problema não conseguir fazer de cabeça. Faz um cantinho aqui, sei lá, 16 vezes 8. Tenta fazer essa conta. E vai achando, certo? Vai na manhã. Mas a gente segue aqui, a gente subtrai e sobra 12. De novo, sobrou um resto, a gente coloca mais um 0 e segue fazendo a conta. Bom, no 128 são 8 vezes 16, né? Oi? Tu vai fazer aquelas questões, tipo, sabe quando tu usa uma raiz e tu quer dividir? Daí tu tem que, tipo, botar o 1,76 da raiz de 3, sabe? E daí tu divide por alguma coisa. Às vezes eu me perco na divisão e daí eu boto 0 a mais, 0 a menos. Tu tem algum... Tu divide dois números com vírgula? É. Nós vamos chegar nisso depois, sim. Vamos ver se daí eu vou ter esclarecido a dúvida. Por enquanto, eu quero simplesmente converter a fração no número decimal. Né? Mas daí, se até o final da aula não tiver claro o que tu quer entender, tu me cobra de novo, tá? Vamos lá. 120 por 16, então. A gente viu que 128 são 8 vezes 16. Então, basta eu tirar um 16. Eu vou ter 7 vezes 16, que é 70 mais 42, 112. Faço a subtração aqui, sobram 8. Continuo a divisão. Coloco um 0 de novo. Só que agora 5 vezes 16 dá 80. Então isso aqui vai acabar minha conta. E de fato, então, a gente chegou à conclusão que 3 sobre 16, olha aqui, 0,1875. São duas maneiras diferentes de representar o mesmo número. De novo, se vocês quiserem conferir isso, basta pensar, quem é esse cara aqui? Ele é 1/10 mais... Bom, vou fazer direto. Esse cara aqui é o 1875 sobre 10.000, né? Como tem 4 caras depois da vírgula, tem que ter o 1 com 4 zeros no denominador. E daí, se vocês forem simplificando essa fração, vocês vão chegar em 3 sobre 16. Então, de fato, realmente, esses dois números são iguais. Vamos fazer um último, e daí a gente parte para como fazer contas com o número com vírgula. Deixa eu dar uma diminuidinha nisso aqui para não roubar meu espaço de baixo. E vamos lá.
73 dividido por 30. Professor, Oi? só uma questão. Na outra, na 137 sobre 4, fez a divisão, tá? Deu 34,25. Aí você colocou que é igual a 34 mais 2 décimos mais 5 centésimos. Não seria tipo 30 mais 4 mais 2 décimos mais 5 centésimos? Ah, dá no mesmo. Poderia escrever assim. Ah, tá, beleza. Tá esperado. Poderia simplesmente falar com 30 mais 4 mais 2 décimos mais 5 centésimos ou 3.425 sobre 6. Certo? Tá, São beleza. todas representações válidas. Eu achei que interferia em alguma coisa. Valeu. É exatamente igual. Seguimos então. 73 por 30. Vamos fazer essa conta. 73 dividido por 30. Então, cabem 2 30 no 73, né? Porque 2 vezes 30 é 60. E daí vai sobrar 13. E agora a gente já tem um número menor que o 30. Na hora de começar a dividir esse resto. A gente bota uma vírgula, bota um zero e toca a ficha. Dentro do 130 cabem 4 30, porque 4 vezes 30 é 120. E daí aqui, 130 menos 120 nos dá 10. Bota um zero, 100 por 30 vai nos dar 3. Porque 3 vezes 30 é 90. Subtrai e sobra 10. Bota um zero. 100 dividido por 30. Bom, é 3, né? Porque 3 vezes 30 é 90. Subtrai e sobra 10. E aqui a gente está preso meio num processo que não vai acabar nunca, né? Porque eu vou continuar colocando um zero bonito, de preferência. Daí eu vou dividir por 30, vai dar 3, porque 3 vezes 30 é 90, e daí eu vou subtrair e vou achar 10, e não vou parar isso nunca. Então, se eu quiser, eu vou estar sempre colocando 3, 3, 3, e isso não vai acabar mais. Que bizarro isso. É bizarro, mas acontece. Tem frações que a gente não consegue representar com um número finito, né? Com só 5 casas depois da vírgula, ou 10 casas depois da vírgula, o que for. Isso aqui sempre vai continuando. E é assim mesmo, gente. Tá? Esses padrões que sempre se repetem vão acontecer várias vezes. Justamente porque tem números, então, que são tão, digamos, bonitinhos em forma de fração, é só um inocente 73 sobre 30. Mas quando a gente escreve como decimal, fica esse cara aqui, 3, por exemplo, que não acaba nunca. Esse é um caso em que trabalhar com frações às vezes é mais fácil do que trabalhar com números com vírgula. Mas não estranhe. Acontece isso de tu ter essas expansões decimais infinitas, que a gente chama. Não importa quantos 3 tu vai colocar, esse processo de dividir nunca vai acabar. Certo? Então, é normal. Acontece. Alguma dúvida até aqui? Ficou tranquila a ideia de como a gente passa, então, de fração para número decimal e de número decimal para fração? Sim, para a Paola? Sim, beleza. Não tenho nenhuma dúvida por enquanto. Vamos agora ver como que a gente pode, então, fazer contas com os números decimais. Certo, gente? Vocês viram ontem como fazer contas com frações. Números decimais são outra maneira de representar frações também. Vamos fazer as contas direto com esses números. Por exemplo, somar frações era chato, né? Somar número decimal é muito fácil. Como é que a gente faz? Por exemplo, se eu quiser fazer 41,52 mais 120,3. Ora, eu vou fazer da mesma maneira. 41,52 mais 120,3. Só que eu vou ter que tomar o cuidado de escrever esses números de maneira que as vírgulas fiquem alinhadas. Por quê? Porque, ora, aqui eu tenho esse 4 aqui representa 4 dezenas, né? E esse 2 aqui representa 2 dezenas. Então o 4 que eu tenho que somar com o 2. Aqui o 5 ele representa 5 décimos. E o 3 representa 3 décimos. Então é esse 5 que eu tenho que somar com esse 3. Então o único cuidado é alinhar as vírgulas para garantir que está somando os números certos. E daí a gente, se não ficar do mesmo tamanho, a gente pode completar o número que ficou menor com zeros, né? Porque 120,3 é a mesma coisa que 120,30. E daí,
Só somar. 2 com 0 dá 2, 5 com 3 dá 8, bota a vírgula no lugar certo, 1 com 0 dá 1, 4 com 2 dá 6, e aqui a gente tem 1. Né? Então, 41,52 mais 120,3 é 161,82. Sem mistério aí. E subtração é a mesma coisa. Escreve os números como tu faria a subtração, 363,4 menos 249,68. Com cuidado, de novo, para que a vírgula fique bem alinhada. Né? Então aqui a gente tem 2 depois da vírgula, aqui a gente tem só 1, a gente completa com 0. E agora a gente faz a nossa subtração. Agora vai estar cheio de empréstimos aqui para fazer. Ó. 0 não dá para subtrair do 8, então a gente empresta aqui do 4. Vai sobrar 3, a gente vai ter 10 menos 8 dá 2. 3 não dá para diminuir, então aqui a gente vai emprestar, vai sobrar 2, e a gente vai ter 13. 13 menos 6 dá 7. Bota a vírgula. 2 menos 9 também não dá, então empresta do 6 vai sobrar 5, e aqui a gente vai ter 12. 12 menos 9, 3. E agora 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. Então tá aí. Da mesma maneira que tu faz uma subtração normal, tu faz subtração de números decimais. O único cuidado que tem que ter é que tu tem que alinhar, então, botar as vírgulas uma em cima da outra. E daí no resultado, tanto quando tu faz uma soma, quanto quando tu faz uma subtração, tu simplesmente coloca a vírgula alinhada com o que tu vinha colocando antes. Então essa aqui é uma diferença importante. Soma e subtração com fração é meio chato, meio complicado. Soma e subtração com número com vírgula é bem tranquilo. Como que a gente faz multiplicações e divisões? Bom, aqui é um pouquinho diferente, mas faz todo sentido que seja diferente. Por quê? Vamos pensar. 21,45 vezes 3,6. A gente sabe transformar isso em frações e a gente sabe multiplicar frações, né? Então vamos começar fazendo isso. Como que é 21,45 escrito como uma fração? É 2.145 dividido por 100, né? 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. Vezes 3,6, ou seja, 36 sobre 10. Uma casa depois da vírgula, 1 zero. Como que a gente faz isso? Bom, se a gente tivesse interessado em multiplicar isso como frações, a gente multiplicaria o numerador e multiplicaria o denominador, né? Então a gente tem que fazer 2.145 vezes 36 dividido por 100 vezes 10, ou seja, 1.000. Então vamos fazer essa continha. Vamos fazer 2.145 vezes 36. Vamos lá. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 4 dá 24, mais 3, 27. Sobe 2. 6 vezes 1 dá 6, mais 2, 8. E 6 vezes 2 dá 12. Agora de baixo. A gente começa colocando um 0, porque esse 3 na verdade é um 30, né? E daí a gente começa a fazer a conta. 3 vezes 5 dá 15. Então, vamos apagar aqui. Sobe um 1. 3 vezes 4 dá 12, mais 1, 13. Outro 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. E 3 vezes 2 dá 6. E agora, basta a gente somar isso aqui. A gente vai ter 0, 2, vai 1. Aqui a gente fica 9 mais 3 dá 12. Aqui a gente tem 3 mais 4 dá 7. E aqui a gente tem 1 mais 6 dá 7 também. Então, se eu não errei nenhuma conta, a gente tem que 2.145 vezes 36 dá 77.220. Deixa eu botar rapidinho na minha calculadora, só para não continuar se eu tinha feito bobagem. Tá certo. Então tá. Então, o que a gente chegou à conclusão? A gente pegou esses dois números com vírgula, escreveu como frações, multiplicou elas
E daí tinha essa multiplicação que a gente estava para fazer, que a gente acabou de fazer. Então isso aqui é 77,220 dividido por 1000. Mas olha, esse cara aqui a gente sabe escrever como um número decimal, né? Afinal, ele é 77,22. Concorda? Porque afinal, 77,22, se a gente quisesse passar para frações, a gente escreveria como sendo 7.722 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que 77.220 sobre 1000. Então o que a gente fez aqui? A gente transformou em frações, multiplicou, chegou numa fração e voltou para o número decimal. Tem como fazer isso de um jeito um pouquinho mais fácil? Bom, tudo que a gente teve que fazer foi olhar para esses números, ignorar a vírgula, né, e multiplicar. Então, a gente olha para os números, ignora a vírgula, a gente chegaria em 77220. E daí agora, para saber onde colocar a vírgula, a gente simplesmente vê quantas casas depois da vírgula tem ao todo, né? Nesse cara aqui tem 2 casas, nesse cara aqui tem 1. Então, no resultado final, a gente tem que voltar com a vírgula 3 casas, né? Então aqui a gente bota a vírgula aqui. E o nosso resultado é 77,220, que é a mesma coisa que 77,22. Tranquilo? Ficou claro esse exemplo da multiplicação? Nada novo aqui no chat? Esse confundiu um pouquinho mais, mas tá tranquilo. A ideia é bem simples. A explicação de por que a gente faz isso é isso que eu dei. Mas a ideia que tem que saber é como é que a gente multiplica números com vírgula? Multiplica como se eles não tivessem a vírgula, chega num número e conta quantas casas a gente tem que corrigir a vírgula, né? Se esse número aqui tem 2 casas depois da vírgula e esse aqui tem 1, ao todo a gente tem que ter 3 casas depois da vírgula. Isso vem justamente do fato da gente estar pensando nessas frações aqui, né? Ficou um pouquinho mais clara a ideia? Multiplica sem vírgula, conta as casas depois da vírgula e volta a elas. Feito? Então agora, nos nossos últimos 5 minutinhos de aula, vamos fazer como que a gente calcula a divisão de números por vírgula. Vão ter exercícios depois sobre isso? Eu vou mandar ainda. Uhum. Ah, beleza. Não, é que eu também fiquei meio confuso, mas acho que fazer um exercício fica tranquilo. Acho que sim. E o bom desse conteúdo é que tu pode sempre conferir na calculadora, né? Faz o exercício, bota na calculadora e vê se deu igual. Então, vamos lá. 5 minutinhos para calcular essa divisão. Como que a gente faz? 15... Opa, pegar o amarelo aqui. 15 dividido por 2,4. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu gosto de pensar dessa maneira. Ó. 15 dividido por 2,4 é a mesma coisa que uma fração, digamos, 15 sobre 2,4, né? A gente sempre escreve frações com números inteiros, mas concorda que isso faz sentido. E daí, como qualquer fração, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, aqui a gente pode multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10. Ou ainda, dizer que esse cara aqui é a mesma coisa que 150 dividido por 24. O que eu estou fazendo aqui, então? Ó, a gente partiu dos números 15 e 2,4. Basicamente, o que eu estou fazendo é, vamos escrever eles com o mesmo número de casas depois da vírgula. Então, aqui eu tenho um número 100 casas depois da vírgula, aqui eu tenho um número com uma casa depois da vírgula. Então, vamos colocar aqui vírgula 0. Então, agora estou com meus 2 números decimais com o mesmo número de casas depois da vírgula. O que eu faço? Ignoro a vírgula e penso nisso como uma fração. E agora, a gente rebobina a fita para o começo da aula e pensa como que eu converto essa fração para um número decimal. Né? Isso a gente vai fazer. Então, como que a gente faz isso? A gente vai escrever 150 dividido por 24. E daí, fazer essa conta. 24 vezes 5, eu sei que é 120.
Então aqui vai caber 6. 6 vezes 24 é 120 mais 24, 144. Sobra 6. Vamos dividir o resto agora. Bota a vírgula, bota um 0. 60 dividido por 24. Cabe em 2, né? Porque 2 vezes 24 é 48. E daí subtrai, a gente fica com 12. Continua dividindo o resto, bota um 0. 120 por 24 dá exatamente 5. 5 vezes 24 é 120. E a gente chegou no fim da nossa conta. Então o que a gente fez aqui? A gente chegou à conclusão que 15 dividido por 2,4 é a mesma coisa que 6,25. Como que a gente fez isso? Primeiro, né, escreve esses números 15 e 2,4 com o mesmo número de casas depois da vírgula, ignora a vírgula e transforma essa fração aqui, então, em um número decimal. Tranquilo? Então, dando uma revisadinha rápida em tudo que a gente viu aqui, a gente viu que somar e subtrair número com vírgula é tranquilo. Basta alinhar as vírgulas. Está com um zoom muito estranho. Enfim, basta alinhar os números uma vírgula em cima da outra e fazer a conta de soma e subtração normal, colocando a vírgula no lugar certo. Multiplicação e divisão, a gente faz diferente. A gente multiplica e divide os números como se eles não tivessem vírgula, tendo um certo cuidado. Qual é o cuidado? Na multiplicação, ignora a vírgula e depois faz a multiplicação e depois conta quantas casas tem que voltar a vírgula. Se é um número com 2 casas depois da vírgula e outro número com 1 casa depois da vírgula, 2 mais 1 dá 3. Então a gente tem que voltar aqui 3 casas com a vírgula. Certo? Essa é a multiplicação. Para divisão, o que a gente faz é primeiro escrever o número. Os dois números com o mesmo número de casas depois da vírgula. Por exemplo, 15,0 e 2,4. E daí, pensar nessa aqui como sendo, então, essa fração sem a vírgula. 150 dividido por 24. E daí essa fração a gente sabe transformar num número decimal, simplesmente fazendo a divisão e continuando dividindo o resto. Certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada no chat. Paola, eu explico muito bem. Muito obrigado, Paulo. Fico feliz que está claro. Daniel, muito obrigado mesmo. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas se tiverem qualquer dúvida, vão perguntando. Tem um teorema muito clássico em matemática que diz que se não ficou claro é porque o professor não explicou direito. Então não tenham vergonha de dizer que alguma coisa não ficou muito bem, que a gente volta e explica de novo. Feito? Alguma dúvida aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo para a Júlia também? Então tá, gente. Por mim era isso. Foi um prazer ver vocês de novo. Semana que vem a gente vai continuar falando mais matemática. Ah, surgiu uma dúvida. Divide 1,25 por 0,25. Tá, vamos fazer isso rapidão. Antes que o próximo professor de química reclame que eu estou roubando o horário dele. 1,25 dividido por 0,25. Né? Peraí, agora estou colocando a tela no lugar certo. 1,25 dividido por 0,25. Como que a gente faz? Primeira coisa, eu gosto de pensar em termos de fração, né? Então eu escrevo 1,25 sobre 0,25. E daí, eu vejo se tem o mesmo número de casas depois da vírgula. Já tem. Ignora a vírgula. Então isso aqui é 125 dividido por 25. E daí faço essa divisão. Se tu fizer essa divisão, tu vai achar 5. Certo? Então 1,25 dividido por 0,25 é 5. Beleza. Então, parece que foi tudo claro. Me despeço de vocês, de novo foi um prazer. E até semana que vem. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.